Olá, eu sou a professora Camila Gomes, de Contabilidade. Vou te dar uma dica sobre participações. Aquelas participações que são apresentadas na demonstração do resultado do exercício, que ficam lá no finalzinho da demonstração. Bom, o cálculo dessas participações e a base de cálculo das participações estão definidas na Lei 6404. É importante que você saiba interpretar quando você estiver estudando sozinho para conseguir calcular aí facilmente. Dá uma olhada aqui comigo. Nós temos no artigo 187 a informação de que a DRE ela vai discriminar as participações de debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias e instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados. Artigo 189 vai te trazer a base de cálculo dessas participações. Você vai deduzir do lucro os prejuízos acumulados e a provisão para provisão do imposto de renda. Artigo 190, ele é importantíssimo porque ele vai te trazer a ordem de cálculo dessas participações. Veja, ele fala das participações de empregados, administradores e partes beneficiárias. Determina que as participações serão calculadas nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Importantíssimo esse pedacinho final. Veja, sobre o artigo 190, ele não fala das participações de debêntures e instituições ou fundos de assistência ou previdência, mas já é entendimento contábil que eles fazem parte do cálculo aí das participações, ok? Importante aquele pedacinho final, quando eu disse para você que a participação será calculada com base no lucro que remanescer depois de deduzida a participação anterior. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a sua base de cálculo sempre será atualizada, porque você sempre vai deduzir da tua base de cálculo o valor da participação calculada anteriormente. Então, veja, a ordem de cálculo das participações. A primeira participação calculada é a de debêntures. A segunda, empregados. Terceira, administradores. Quarta, partes beneficiárias. E, por fim, você calcula a participação de instituições ou fundos de assistência de empregados. Para ficar mais fácil de você lembrar a ordem de cálculo das participações, eu tenho aqui para você essa palavrinha DEAP, que vai trazer exatamente a ordem de cálculo dessas participações. A base de cálculo, LAIR menos PIR menos prejuízo acumulado. Lucro antes do imposto de renda, menos a provisão para o imposto de renda, menos o prejuízo acumulado. Lembre-se que o artigo 190 determina que essa base de cálculo será atualizada. Então, você sempre vai atualizar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você começa calculando as suas participações de debêntures e aí você utiliza lá a base de cálculo, lucro antes do imposto de renda, menos a provisão, menos o prejuízo acumulado. Quando você for calcular a segunda participação de empregados, você vai atualizar. Por quê? Volta aqui. Dá uma olhadinha no artigo 190. Esse pedacinho que eu grifei em verde. As participações serão determinadas sucessivamente nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Então, quando você for calcular a sua segunda participação, você precisa atualizar a base de cálculo. Você não vai usar a mesma base de cálculo. Por quê? Porque você vai deduzir dessa base de cálculo a participação anteriormente calculada. Então, a base de cálculo de empregados será a base de cálculo anterior menos a participação calculada. A participação de debêntures que foi calculada. Certo? Então, a tua base de cálculo sempre será atualizada. Onde nós demonstramos as participações na demonstração do resultado do exercício, na DRE. Veja, lá no finalzinho, você tem lá o resultado antes do imposto de renda,
o valor do imposto de renda e da contribuição social que serão calculados e deduzidos na DRE. Você chega no teu resultado antes das participações, calcula as participações e deduz até chegar no teu lucro líquido do exercício. Elas são apresentadas aqui no final da sua DRE, ok? Participações estatutárias dentro dessa ordem. Não se esqueça da ordem de cálculo e da base de cálculo que sempre será atualizada. Beleza? Bons estudos e até a próxima!